meu, senão a gente vai só até amanhã, né? Pessoal, boa noite, né? Como o Mauro disse, eu já me sinto da casa, né? Saudade de abraçar a todos, mas isso em breve certamente vai ser possível, né? Vamos nos encher de paciência e aguardar as coisas tomarem um rumo diferente, não é? O Mauro estava brincando, falando nele novamente, o Mauro estava brincando que é um tema difícil. É muito difícil. O amor aos nossos inimigos esbarra numa série de premissas que nós construímos para nós mesmos, né? Premissas baseadas em falsas ideias a respeito de nós mesmos, né? Ideias como eu sou melhor que todo mundo, o meu pensamento deve prevalecer sobre o pensamento de todas as pessoas, ninguém pensa como eu, porque o meu pensamento é muito mais avançado, a minha forma de ver o mundo é muito melhor que aquela das outras pessoas, e realmente nós não estamos totalmente errados. Vez por outra, tipo assim, Francisco de Assis, Jesus, Chico Xavier, pode até ser verdade que a nossa forma de pensar esteja mais correta que aquela que a maioria das pessoas esposa. Mas não é uma coisa que a gente pode se fiar nela com muita certeza, porque sabendo-nos imperfeitos também, nós vamos admitir que isso não é bem assim. Só que o problema é que nós não nos sabemos imperfeitos, por causa do nosso orgulho. Sendo assim, quando alguém fala alguma coisa que vai contra o que nós pensamos, ou que fere o nosso ponto de vista, ou que não se alinha com as nossas ações, imediatamente o nosso orgulho tende a transformar aquela pessoa numa pessoa que não compartilha do que nós chamamos de acolhimento ou afetividade. Então, a pessoa se torna um inimigo. Então, acontece muito de nós fazermos inimigos sem a pessoa nem imaginar que é a nossa inimiga, porque nós já a fizemos inimiga, porque ela não pensa como nós. Por outro lado, pode acontecer de nós nem sabermos que várias pessoas ao nosso redor nos têm por inimigas, né? Algumas até inimigas viscerais. A gente pensa assim, mas não é possível. Será que tem alguém que não gosta de mim a esse ponto? É possível. Isso nos traz a uma definição que nós precisamos dar e pensar exatamente sobre ela. O que é o inimigo? Né? Porque Jesus falou para a gente amar os inimigos. O que é o inimigo? O inimigo é só quem discorda de nós? O inimigo é só quem está desafinado conosco? O inimigo é aquele que nos faz o mal? E aquela pessoa que discorda de nós, mas nunca nos fez o mal? Será que ela joga pensamentos negativos que vão nos influenciar a ponto de nos fazer esse mal imaterialmente, que ela não faz materialmente? Será que o inimigo é aquela pessoa que não realiza os nossos desejos? Desejos que nós projetamos como verdades nossas e queremos de toda sorte que aquilo seja feito? Se a gente pensar que uma dessas vertentes pode ser possível, essa, por exemplo, é, opa, essa, por exemplo, pode ser a causa porque existem inimizades em família, né, que são muito graves. Porque dentro da família, com a proximidade entre nós, é muito mais possível nós termos decepções do que com pessoas com as quais, com o nosso político, né, que muita gente vota e põe lá, depois fica decepcionado, ou outros que acham que nem votaram, mas que o político vai lá e embrulha os pés com as mãos e a gente acha que aquilo não devia estar acontecendo, a gente fica assim, insatisfeito, né? Então, o que acontece é que quanto mais proximidade nós temos com alguém, mais é possível essa pessoa ser nosso inimigo. Não é engraçado isso? Já foi dito, mais de uma vez, que o ódio e o amor são faces da mesma moeda. E isso é uma realidade absolutamente cristalina. Você passar do amor para o ódio é muito mais fácil do que você passar do desconhecimento completo para o ódio. Você pode se indispor com alguém, você pode achar que alguém não
como eu disse, não esposa o que você está fazendo, alguém está fazendo algo muito errado e você desgosta daquilo, mas é um tipo de inimizade, mas aquele ódio visceral, ele só nasce do amor. Sabe por quê? Não o amor verdadeiro, é óbvio, deixamos isso bem claro. Ele nasce do amor em que não há entendimento sobre o amor. Então as pessoas começam a projetar umas nas outras em qualquer campo. Esse amor pode ser um amor fraternal, um amor filial, um amor dentro de casa, esposo com esposa, amor entre companheiros de trabalho, uma amizade que dura muitos anos, mas quando se tem essa proximidade e a gente não entende muito bem o que é o amor, nós começamos a projetar em cima daquela pessoa todas as nossas frustrações e todos os nossos desejos, especialmente o desejo de ser amado. E o desejo de ser amado, quando ele é muito grande, ele vem atrelado ao desejo de ter atenção total, de ter tudo aquilo que a gente quer, de ter exclusividade na pessoa 24 horas por dia. Então, do amor para o ódio visceral é daqui para ali. Agora, quando a gente não gosta de alguém, um país fica. Por que um país fica inimigo do outro? Porque o outro está nos tratando, muitas vezes, como nós gostaríamos de tratá-lo. Por que eu estava lendo com essa coisa da iminência de uma guerra, né? Tomara que não, mas com essa iminência de uma guerra entre Rússia e Ucrânia, eu estava lendo a respeito da neutralidade de determinados países, como a Suíça, por exemplo, que tem se mantido neutra em muitas guerras. Por quê? Porque a Suíça não tem inimigos na forma de pensar. O que isso quer dizer? A Suíça ela não combate e não bate de frente com o modo de pensar de nenhuma nação. Então, ela se mantém neutra. Né? Como ela se mantém neutra, as tropas passam por ela, vão para não sei aonde, e ela fala assim, olha, a gente não vai ajudar, mas também não vai atrapalhar. E ela fica dentro daquele seu pensamento, né, de que ela não tendo essa discordância com os pensamentos, ela não faz da nação A, B ou C sua inimiga. Então, quanto mais próximo, vocês vejam, a Ucrânia e a Rússia foram parte da União Soviética. E agora eles são inimigos viscerais. Então, nós estamos olhando para as circunstâncias em que sempre houve uma ligação e, de repente, essa ligação se transformou em ódio, devido às frustrações projetadas, coisas que as pessoas achavam que devia ter e não ganharam. Então, é essa forma errada de amar. Observemos uma questão muito próxima da nossa vivência enquanto encarnados, e que tem muito a ver com essa questão de amar os nossos inimigos, que é a questão da obsessão. Né? A gente acha que o obsessor é aquela pessoa que é o nosso inimigo, porque ele tem ódio, porque... Aí a gente para assim, vem cá, então, vamos ver quem é esse obsessor. Aí a gente vai para a reunião mediúnica, ou sonha com isso, ou tem uma intuição forte de que esse obsessor, na verdade, foi o nosso parente, nosso esposo, nosso irmão, nosso sócio. E aí essa pessoa fez conosco uma coisa terrível numa encarnação passada, porque era muito próximo, e o golpe que é dado quando a pessoa é muito próximo sempre nos atinge de forma mais intensa. Então o golpe foi dado na encarnação passada. Aí a gente começa a pensar, vem o orientador espiritual na reunião e fala que na outra encarnação anterior foi o contrário. Então, na verdade, isso traz um processo vicioso chamado vingança, em que as pessoas escolhem voluntariamente, porque o processo de odiar é um processo voluntário. Ele não é um processo, aconteceu isso porque o fulano fez isso e agora eu tenho que odiar. Não. O processo de odiar é um processo voluntário. Tanto quanto o processo de perdoar, o processo de relevar também são voluntários, ambos. Então, a gente vai descobrir que no processo de obsessão, o inimigo, entre aspas, era o amante, o amor, o marido, a esposa, o companheiro, o amigo. Então, o que a gente entende? Nós criamos a inimizade. Nós criamos, com as nossas ações,
essa inimizade. Às vezes, a gente cria sem querer. Em que sentido? Como eu falei, a gente às vezes pratica ações que não estão de acordo com o que a pessoa pensa, ela passa a odiar a gente, mas não a gente a odiar a pessoa. A menos que a gente voluntariamente comece a ver isso na outra pessoa. A pessoa nem está sabendo. E a gente começa a odiar, porque ela não fez isso, ela devia ter feito isso. Aí a gente corre para a terapia. Aí chega na terapia, o terapeuta fala assim, mas por que você tem raiva dele? Eu tenho raiva dele porque eu não vivo sem ele. Já ouviu falar isso? Quando a gente fala que não vive sem o inimigo, gente, vamos cair na real. Nós precisamos repassar a nossa vida de alto a baixo e descobrir por que nós fazemos as inimizades. E se há uma inimizade, por que essa inimizade, e que a gente saiba, porque às vezes a gente não sabe. Se há uma inimizade, por que essa inimizade foi feita conosco? Em relação a nós. Eu queria ler para vocês um texto, nós sempre comentamos muito, quando a gente fala de inimizades, de sermos inimigos, vingança, duelo, né? Olha que texto pujante a gente tem lá no contra o duelo no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, em vez de ler esses textos mais tradicionais, eu sei que vocês já os ouviram muitas vezes, eu queria ler um texto diferente, que fala sobre amar os inimigos. Acho que todos já ouvimos falar do grande pastor americano negro, Martin Luther King, que foi uma figura impressionante na luta pelos direitos da comunidade negra nos Estados Unidos. Né? Imensas passeatas ele organizou de forma pacífica, unindo brancos, negros, asiáticos, todos em favor de uma única coisa: parar com a inimizade por causa de raça. Já pensou em inimizade por causa de raça? E, na verdade, somos todos uma raça só, somos raça humana. É porque uma raça humana saiu com a pele mais escura, outra com a pele mais clara. Então, Martin Luther King tem um sermão chamado, isso tem na internet, como vários sermões dele, figuras que ele admirava, entre elas Gandhi. Ele era um admirador de Gandhi e do Khalil Gibran. Então, figuras espiritualistas. Então, Martin Luther King era um pastor, mas acima do pensamento cristão corriqueiro, mesquinho. Era um pensador cristão de forma ampla. Então, eu vou ler só 3 trechinhos para a gente comentar e pensar e ver o quão evangélicos e quão espíritas são esses. Claro, porque se a gente falou, se são evangélicos, tem que ser espíritas, porque o espiritismo é o evangelho redivivo. Se uma coisa não combinar com a outra. Então, vejam só. Esse sermão foi proferido há 65 anos, numa igreja batista em Montgomery, no estado de Alabama, nos Estados Unidos, no dia 17 de novembro, próximo do que eles chamam de Dia Nacional de Ação de Graças, né, que eles têm nos Estados Unidos. Então ele diz assim, temos primeiro, está falando sobre amar os inimigos, temos primeiro de desenvolver e manter a capacidade de perdoar. Aquele que não perdoa, não pode amar. É mesmo impossível iniciar o gesto de amar o inimigo sem a prévia aceitação da necessidade de perdoar. Sempre e invariavelmente a quem nos faz o mal ou nos injuria. O perdão não significa ignorância do que foi feito ou imposição de um rótulo falso sobre uma má ação. Deve significar, pelo contrário, que a má ação deixe de ser uma barreira entre as relações mútuas. Observe um homem falando de um país em que as pessoas não podiam tomar água no mesmo copo, em que havia restaurantes, lanchonetes, sorveterias que não atendiam negros e brancos da mesma forma. E ele falar uma coisa dessa. Então, ele tinha 2 possibilidades que foram tentadas ao longo da história, mas não com a tenacidade com que ele trabalhou essas 2 possibilidades. Uma delas era a revolta armada, era um embate, né? Encarar de frente, lutar no sentido da violência,
E toda vez que recebesse a violência, devolvesse a violência. Esse estado de combate civil entre brancos e negros jamais teria desaparecido nos Estados Unidos. O outro caminho era o caminho de Gandhi, o caminho de Khalil Gibran, o caminho de Jesus, que é o caminho de oferecer a outra face. É muito difícil, mas foi justamente esse o caminho pelo qual Gandhi livrou centenas de milhões de indianos do jugo inglês, quando ele promoveu a independência da Índia como colônia britânica na década de 30. Então, o Luther King sugere aqui exatamente a mesma coisa. Nós temos que perdoar o inimigo. As pessoas que estavam ouvindo, gente, não estavam com raiva do vizinho, não. As pessoas porque o vizinho pôs a lata de lixo na sua calçada. A pessoa aqui não está com raiva porque tem uma mangueira na casa do vizinho que deixa cair a manga no telhado da sua varanda e quebra as telhas. Eles estavam com uma raiva visceral, que desde que elas se conhecem como gente, falavam para elas, olha, você ande sempre arrumadinha, porque sendo negra, se você andar mal arrumada, as pessoas te levam achando que você é mendiga, que você é da rua. É desse jeito. Então, ele está dizendo para eles, a solução é perdoar. E ele foi uma vítima, ele foi mártir da sua própria causa. Então, as pessoas aprendendo a perdoar e relevar, mais lutando pelos seus direitos, observa que ele não está sugerindo que a gente, com o inimigo, capitule e toda vez ofereça o pescoço. Olha, pode bater, eu gosto de... Não. Dentro do direito e dentro do amor, você trabalha a sua relação com o seu inimigo. Aí ele continua. Em segundo lugar, temos de reconhecer que a má ação do próximo, que é o nosso inimigo, ou seja, aquilo que nos magoa, nunca exprime a sua completa maneira de ser. É sempre possível descobrir um elemento de bondade em nosso inimigo. Isso aqui, a gente pode ir embora, porque tudo que tinha que ser falado já foi falado aqui. Isso aqui é Jesus do início ao fim, isso aqui é Kardec, isso aqui são os espíritos consoladores. Existe sempre algo de bondade dentro do nosso inimigo. Seja ele quem for, em que nível for. Repito, ele não está falando para uma audiência, a congregação da igreja, que estava com raiva de alguém que deixou cair o sorvete na sua calça. Era algo visceral. E ele está dizendo, todos esses que nos oprimem têm algo de bom lá dentro. É preciso reconhecer isso. E aí ele continua dizendo, isso significa muito simplesmente que naquilo que temos de pior, nós mesmos, há sempre algo de bom. Assim como no melhor, sempre existe algo de mal, porque somos imperfeitos. Quando percebemos isso, sentimos-nos menos prontos a odiar o nosso inimigo. Então, ele está nos alertando para algo que Santo Agostinho vai nos alertar para isso na questão 919 do Livro dos Espíritos. É uma questão muito conhecida, em que Kardec pergunta para os espíritos qual o meio prático. Ele quer saber prático mesmo, mão na massa. Qual o meio prático de se vencer os arrastamentos do mal, resistir a eles e se evoluir nessa vida? Aí os espíritos respondem, um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo, conhecei-vos a vós mesmos. Aí Santo Agostinho completa a resposta. E ele fala 4 coisas, ele fala que para se melhorar tem que fazer uma anamnese toda noite, você conversar com você mesmo, ver se você podia ajudar alguém e não ajudou, quer dizer, descobrir os seus pontos falhos. E aí Santo Agostinho fala uma coisa admirável, ele disse assim, respeite, mais ou menos assim, ele disse assim, respeite os seus inimigos. Os inimigos são um espelho que Deus coloca na nossa frente para nos mostrar coisas com as quais os nossos amigos são coniventes. Porque o amigo é conivente. A pessoa faz um monte de coisa errada.
Aí você fala assim, tadinho do Ângelo, ele é assim mesmo. E não faz nada para me mudar, não faz nenhuma tentativa. Eu já tentei umas 3 vezes, aí o Ângelo não muda, deixa para lá. Então o amigo é conivente, o inimigo não é. Ângelo, você é isso, e aponta o dedo na minha cara. O inimigo está me mostrando. E isso nos traz essa questão, porque ele diz o seguinte: quando nós reconhecemos que cada um de nós, por melhor que a gente ache que seja, nós temos também a nossa parte ruim, porque Emmanuel disse já, nós estamos muito mais perto do ponto de origem do que do nosso destino. Tem muito mais coisa de sombra em nós do que nós imaginamos, do que de luz. A nossa luz é uma velhinha, mas nós estamos trabalhando. Então, o que ele está dizendo, Martin Luther King? Todo mundo é igual. Quando nós reconhecemos que nós também temos algo de pior, a gente reconhece no outro que ele também tem algo de melhor. Ele é o nosso espelho. Então, a gente trata as coisas de forma diferente. E continua o Luther King. Reconhecemos, isso ainda é na segunda reflexão, aí vem a terceira. A segunda ainda continua assim. Reconhecemos, está falando das pessoas que odeiam eles porque eles são negros, etc. Reconhecemos que o seu ódio foi criado pelo medo. Olha só. Foi criado pelo orgulho, pela ignorância, pelo preconceito. As pessoas têm ódio de tudo que não conhecem. Ou pelo mal entendido. Mas vemos também que, apesar de tudo, a imagem de Deus se mantém inefavelmente gravada no seu ser. Isso aqui é de uma beleza que não há como comentar mais. Você reconhece que o inimigo é seu inimigo, que faz a violência que faz, por causa do medo, do orgulho, do preconceito, mas que nada disso, nada tira dele o selo de ser filho de Deus, como nós também somos. Isso não tira dele, porque a imagem de Deus se mantém inefavelmente gravada no seu ser. Gente, isso aqui é de uma beleza, é extraordinário. Então, ele vai para o terceiro e último ponto. Ele diz assim: em terceiro lugar, não devemos procurar derrotar ou humilhar o inimigo, mas antes granjear a sua amizade e a sua compreensão. Você não vai vencer o preconceito humilhando o seu inimigo. Você tem que dizer para ele: olha para mim, você está tendo preconceito comigo por causa de quê? As pessoas que elas não conhecem as coisas, elas têm preconceito. Nós vivemos numa sociedade, eu já falei isso aqui tantas vezes, eu sempre falo isso em palestra, porque é uma questão que nos afeta muito na sociedade, uma sociedade que ainda tem um enorme preconceito com relacionamentos do mesmo sexo, por exemplo. E cada dia você vai na escola, tem mais casais, sejam casais homoafetivos masculinos ou femininos, que levam o filho para a escola e ele é coleguinha do seu filho. E aí, quando você senta com eles na reunião de pais e mestres, você fala assim: engraçado, eu não achei eles aqueles monstros que eu achava, porque não conhecia. Nós vivemos numa sociedade que está tornando igualitária muitas condições humanas, naturais do ser. Naturais num planeta de expiação e provas em que todo mundo tem que ser diferente mesmo. Porque quando chegar os outros, aí todo mundo vai ser bonzinho, crístico, mas pode deixar que a gente está longe. Então, quando ele fala granjear amizade e compreensão, é você sentar. Eu tenho um amigo que esse é um outro grande preconceito. Eu tenho um amigo que é ateu de carteirinha, carimbado assim, ó, no consulado. E meu amigo tem um slogan que é assim: chame um ateu para lanchar, ou para jantar com você, ou passear com você. Vai conversar com um ateu, vê se ele come criancinha no almoço, passa ketchup assim, parte aqui. Vai ver se ele é um arruaceiro, vai ver o porquê que é que você tem preconceito
porque a pessoa escolheu. Emmanuel, compassionadamente, com muita compaixão, Emmanuel fala assim, uma das maiores provas que existe é o ateísmo. É uma prova muito grande. A gente não está aqui apontando o dedo falando, mas graças a Deus a gente está aqui numa palestra, né? A gente não tem essa prova. Nós temos muitas outras, que aquelas pessoas que são ateias, elas não têm. Às vezes eles fazem muito, mas muito mais caridade. Quantos ateus estão cavando lá em Petrópolis, ajudando os bombeiros? E a gente está aqui. E se a gente estivesse lá, a gente estaria lá carregando entulho no balde? Não. Talvez não, talvez não. Mas eu estou dizendo que nós temos muito preconceito com as coisas. É o maior inimigo, porque conhecimento é poder, a verdade liberta. O preconceito faz a gente fazer essas bobagens, igual ter ódio das pessoas. Então ele diz, Martin Luther King, em vez de procurar derrotar, procure granjear sua amizade e sua compreensão. Todas as palavras e gestos devem contribuir para o entendimento com o inimigo e para abrir vastos reservatórios de boa vontade, onde ela está retida pelas paredes impenetráveis do ódio. E ele termina de forma magistral, ele diz assim, em suma, por que devemos amar os nossos inimigos? A principal razão é perfeitamente óbvia. Retribuir o ódio com ódio multiplica o ódio e aumenta a escuridão de uma noite já sem estrelas. A escuridão não expulsa a escuridão, só a luz o pode fazer. O ódio não expulsa o ódio, só o amor o pode fazer. O ódio multiplica o ódio. A violência multiplica a violência. E a dureza multiplica a dureza. Numa espiral descendente que termina na destruição. Então, gente, amar ou odiar são nossas opções. Vamos procurar na nossa vida amar, resolver tudo para não deixar o ódio tomar conta, ódios ancestrais da nossa vida, né? Porque quando a gente faz isso, a gente vai viver tão melhor, o mundo vai ser tão bom, gente, né? Queridos, um grande beijo no coração e é sempre uma alegria estar aqui com vocês. Mais uma vez, então, te agradecemos, Ângelo, por essas maravilhosas explanações, né? A gente já tem a receita, né? Muitos de nós já conhecemos essas receitas, mas sempre é bom lembrá-las, né? Para que a gente consiga colocar isso em prática, analisar, ver a situação, o que está ocorrendo, por que nós estamos tendo aquele sentimento, ou por que aquela pessoa poderia estar tendo aquele sentimento para com a gente. Quer dizer, é muito complexo, né? Tem que ser muito bem analisado, né? No nosso dia a dia, no nosso caminhar. Então, muito grato por essas explanações, esses exemplos que você deu foram maravilhosos também, muito pertinentes, né, com o tema. E estamos aqui, né, esperando mais uma vez a sua presença aqui em uma próxima oportunidade, né, Cida? E só temos a agradecer por essa explanação maravilhosa. Então, agora eu vou bater a bola aqui para a minha janelinha que está aqui do lado, que é o Fernando,